Bom dia a todos, um dia maravilhoso, né? E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, tá? Então, como nós estamos no mês de dezembro e nós temos uma comemoração muito importante nesse mês, né? Nós vamos fazer uma pergunta para que a gente reflita durante todo esse tempo da exposição. Nós começamos perguntando: Jesus nasceu aonde? Onde? E daí nós nos reportamos lá nos tempos passados e vamos perguntar lá para Maria Madalena onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Perguntemos também a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele nos responderá: ele nasceu no dia em que lá na Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo, pois sabia que somente ele era a fonte inesgotável do amor. Perguntemos também a Pedro quando se deu o nascimento de Jesus. E ele nos responderá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia negado. Foi nesse instante que acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos também a Paulo de Tarso quando Jesus nasceu. E ele nos responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo. E lhe disse: Senhor, que queres que eu faça? Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá: Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo de Roma, ouviu o povo gritar: negue, negue. E o soldado, com a tocha acesa, dizendo: esse teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude, com toda certeza e sinceridade, dizer: não me ensinou só isso. Jesus me ensinou também a amá-lo. Perguntemos a Tomé onde e quando nasceu Jesus. E ele nos responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas. E me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos a João Batista onde e quando nasceu Jesus. E ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice de seu olhar e a majestade da sua figura, pôde ouvir a mensagem do alto: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus Pai. Perguntemos também a Lázaro onde e quando nasceu Jesus. E ele nos responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Nesse momento, compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Perguntemos a Judas onde e quando nasceu Jesus. E ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas até o berço de palha. Foi quando segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino
que Deus enviara ao mundo para ensinar os homens a lei maior do amor. Perguntemos novamente agora para nós mesmos e para nós, quando Jesus nasceu? E para nós, Jesus já nasceu? Quando? Como? Deixemos então, nessa data, nesse mês, Jesus nascer em nosso coração. Que Ele venha trazer a paz a todos nós que experimentamos viver essa lei maior, a lei do amor. E nós dizemos que experimentamos porque nós estamos realmente nessa fase de experimentação. Nós ainda somos muito pequenos, muito ignorantes nessa matéria, amor. O nosso amor é muito personalizado, o nosso amor é muito restrito, né? Nós não entendemos ainda aquele amor pleno que Jesus trouxe, que Jesus ensinou, que Jesus exemplificou. Então nós estamos experimentando. Um dia a nossa experiência dá certo, um dia a nossa experiência vai por água abaixo, não é? Mas isso não vai fazer com que a gente desista, não. Vamos continuar experimentando. De experimentação em experimentação, nós vamos adquirindo confiança, nós vamos aceitando essa verdade que Jesus nos trouxe e nós vamos fazendo com que ela se integre às nossas atitudes, aos nossos dia a dia, e nós vamos passar dessa fase de experimentação do amor para a fase da vivência do amor. Vai demorar um pouco, mas nós vamos chegar lá sim, tá? Então nós estamos experimentando. Vamos experimentar mesmo, é assim que a gente aprende, é assim que a gente conquista, é assim que a gente tem motivos, razões e vai por aquele caminho do amor, tendo esse caminho como certo, como reto, como o único caminho que nos conduz ao Pai. Então nós sabemos que o Natal de Jesus é a maior festa da cristandade. Ele é comemorado praticamente no ano todo, né? Tal foi a importância da vinda de Jesus aqui para a Terra, aqui para a gente, uma importância tão grande que possibilitou a divisão do calendário do Ocidente planetário em dois. Nós temos um calendário antes de Cristo e um calendário depois de Cristo. Tal foi a importância dele que ele marcou uma época. Antes era uma coisa e depois era outra coisa, né? Mas nós, seres humanos, ainda não entendemos a importância da vinda de Jesus até nós. Nós não damos aquele valor preciso, aquele valor que realmente esse fato trouxe, né? Mas esse mal é dos homens, esse mal é nosso, não é de nenhuma doutrina. Nós estamos aqui, somos espíritas, a doutrina espírita nos ensina determinadas coisas, mas outras doutrinas também ensinam coisas boas, né? Nenhuma delas vai contra a vinda de Jesus, nenhuma delas coloca os ensinamentos de Jesus por terra, todas não, todas confirmam, todas apoiam, todas valorizam. Então, se nós não correspondemos a isso, o erro está em nós, não está na doutrina ou nas doutrinas, né? Como o homem, como nós somos muito materializados, numa escala de evolução, nós estamos de 1 a 5, nós estamos ainda no nível 2, então nós temos muito de matéria, nós somos muito animalizados ainda, estamos longe da angelitude. Então é natural que a gente materialize tudo, inclusive o Natal. E nós materializamos o Natal querendo usufruir os benefícios que ele traz. Ganhar presentes, comer além da conta, exagerar nisso, exagerar naquilo. Nós queremos fazer tudo nessa data, inclusive a parte boa. Nessa data nós percebemos que as pessoas elas ficam mais sensíveis, elas ajudam mais o próximo, sim. Essa época é uma época que, se você for pedir contribuição para as pessoas, para ajudar numa cesta básica, para ajudar num brinquedo, elas oferecem com mais boa vontade, né? Tem essa parte boa. Mas as pessoas, elas não comem só em dezembro, as crianças não brincam só em dezembro. Então essa disponibilidade
para doar, ela tinha que ser assim, constante, o ano todinho, não é? Então, mas essa falha é nossa, a gente vai aí superar isso daí com o tempo, aprendendo. Então essa época é muito importante mesmo. É uma época que o plano espiritual também vibra, ajudando, querendo com que a gente evolua, querendo com que a gente entenda o porquê que Jesus esteve aqui na Terra e para que, né, ele esteve aqui na Terra. Devemos lembrar que ele é o foco das atenções. Então, Natal, Jesus. O que é Natal? Nascimento de Jesus, a boa nova, conhecimentos novos, renovação, né? É fundamental que nas casas espíritas nós cultivemos o resgate da ideia de que o mestre é o centro desse evento, deixando o demais tudo de lado. Nossa homenagem a ele não depende de banquetes suntuosos, nossa homenagem a ele não depende de presentes caros. Vamos lembrar lá como ele nasceu. Vamos nos reportar a origem dele. Vamos lembrar lá da manjedoura, a humildade, a simplicidade, o coração aberto. É isso que o Natal pede de nós, é isso que nós devemos, o nosso comportamento deve ser esse, nessa data, nesse mês, e estendendo para todo o resto do nosso ano, né? E assim, com essa mudança de comportamento, é um passo já para a gente começar a nossa tão sonhada reforma íntima. Se eu posso ser um pouquinho melhor essa semana, eu vou aturar mais, eu vou ter mais paciência com fulano, não vou reclamar tanto. Então, se eu posso, durante uma semana, mudar um pouco o meu comportamento, por que eu não posso começar daí a minha reforma íntima? De uma semana eu vou passar para um mês, do mês eu vou passar para 2 e assim vai. Nós temos que fazer as coisas paulatinamente, em doses homeopáticas. Um dia eu agrego esse valor, outro dia esse outro, e assim que nós conseguimos essa tão sonhada reforma íntima, tão sonhado ser lá homens de bem, como diz lá no Evangelho, né? Então coloquemos Jesus na frente de tudo, no centro de toda a comemoração. Lembremos dele todos os dias, bem? Nós sabemos que a personalidade dele, a personalidade de Jesus, resplandece assim na história com um fulgor ímpar. Não tem uma pessoa que se compare a ele. Ele foi o maior que esteve encarnado aqui na Terra, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a seguinte citação, olha. Sua autoridade, a autoridade de Jesus, decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Isso Jesus veio fazer aqui. E ele tinha uma autoridade moral muito grande. Jesus tinha uma evolução magnífica. Ele não tinha necessidade de encarnar entre nós. Ele veio aqui em missão mesmo para fazer com que a gente aprendesse alguma coisa, para puxar a gente para o progresso, né? Foi recebido aqui na Terra, segundo a tradição, nascendo na cidade de Belém, numa humilde manjedoura. Essa é a história que todos nós conhecemos, não é? O seu primeiro leito foi um bercinho de palha, o comedouro dos animais. Uma coisa bem simples, bem básica, como nós falamos. Os seus visitantes, aquelas pessoas que foram testemunhas das suas primeiras horas nesse corpo físico, foram um grupo de pastores de ovelhas, pessoas simples também, sem nenhuma outra intenção do que prestar uma homenagem. Olha, seja muito bem-vindo, não é? Alguns estudiosos, alguns pesquisadores, e dentre eles nós citamos o Hermínio Carlos de Miranda, ele tem um livro chamado Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Muito interessante esse livro, fala muito de Jesus, muito bom mesmo. Então nesse livro ele afirma que Jesus nasceu em Nazaré, pequena cidade da Galileia. É uma informação a mais. O fato de, será que Jesus nasceu em Nazaré?
será que Jesus nasceu em Belém, Betânia? Isso daí são detalhes. O importante é que a gente se apegue à mensagem, ao que ele falou, aos exemplos que ele deu, né? Então ele nasceu humildemente, mas do lado do mundo espiritual, ele foi homenageado de uma maneira assim transcendente, por espíritos sublimados que acompanharam o seu nascimento aqui na Terra. E ocorreu nesse seu nascimento um dos fenômenos mediúnicos. Olha, não existia, não se falava em espiritismo naquela época, mas o que ocorreu quando Jesus nasceu foi um belo fenômeno mediúnico, um mais bonito de todos os tempos, né? As vozes daqueles espíritos sublimados, daqueles espíritos celestiais que estavam acompanhando o nascimento de Jesus, se fizeram ouvir, né, nesse fenômeno, com aquela célebre frase: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Está lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 14. Então, tal afirmação, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, embora não partindo de Jesus, que Jesus era apenas um bebê recém-nascido, embora não partindo de Jesus, mas foi o primeiro ensinamento cristão deixado aos homens. Olha, ele não tinha condição ainda de se expressar, mas os ensinamentos já estavam vindo. Uma simples frase: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E nós vamos nos fixar um pouquinho mais nesse homens de boa vontade que toca mais para a gente, né? E nós sabemos que o homem de boa vontade é bênção para si mesmo e é bênção para os outros. Aquela pessoa que tem boa vontade é aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar, está sempre aberta a conhecer, né? Não é aquela pessoa fechada, não, eu penso assim e vai ser sempre assim. Não, é aquela pessoa que conversa com aquele que não tem conhecimento nenhum ainda e conversa com aquele sábio, a pessoa bem letrada, catedrático, com a mesma forma, né? Aquele eu estou conversando da mesma maneira porque eu tenho muito que aprender. Esse daqui eu vou conversar porque eu tenho coisas para ensinar. Então, nesse troca-troca é que nós evoluímos. Então, o homem de bem é assim. E faz o bem, procura estar sempre disposto, fazendo o bem, sem esperar uma recompensa imediata, sem esperar reconhecimento, sem esperar aplauso. Porque se nós fazemos o bem com interesse, já não é tão bom assim. Nós estamos querendo que o nosso lado prevaleça, não é? Então nós temos que fazer o bem de uma maneira indistinta. Por isso que quando nós começamos na nossa reforma íntima, nós começamos a fazer o bem com um certo interesse, assim, eu vou ser boazinha, né? Mas comecemos assim mesmo, não é a maneira mais correta, mas vamos começar assim. Depois nós vamos aprendendo, nós vamos gostando, e aquilo lá vai se tornando natural. Então nós começamos a agir corretamente, dentro lá dos princípios do Evangelho, porque nós aceitamos aquilo, nós acreditamos que é assim. Jesus fez assim, por que que eu não farei assim, né? E nós vamos pelo caminho correto. Quando o homem desperta, então, para os valores reais da vida, né, que a vida não é só matéria. Nós estamos num mundo, como eu falei, numa escala de 1 a 5, nós estamos ainda no nível 2, não chegamos nem na metade, não é? Então nós precisamos de matéria, nós somos bem materializados, nós queremos as coisas assim, de imediato, de pronto, né? Procuramos deixar as nossas virtudes lá adormecidas e os nossos defeitos vão crescendo quando devia ser o contrário. Não, vou estimular as minhas virtudes e vou fazer com que os meus defeitos sejam assim zerados, né? Então nós temos que pensar assim. Então ele sabe, aquela pessoa que é boa é uma pessoa feliz, porque ela está fazendo bem, ela sabe que ela está doando. E nós sabemos que é bem melhor dar do que receber. Se nós formos lá em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver essa citação. É melhor dar do que receber. E nós aprendemos
quem faz trabalho voluntário, que teve essa experiência de doar tempo, doar o ouvido para ouvir uma pessoa necessitada e assim vai. Quando nós fazemos um trabalho voluntário, nós saímos daquele nosso horário, daquele nosso compromisso, melhor do que quando nós chegamos. Isso é fato. Todo mundo que conversa comigo, começa a fazer um trabalho voluntário, olha, eu fui lá no albergue, mas eu estava com medo de ir lá, eu não queria ir, chegou na hora, chegou visita, mas eu fui. Márcia, depois eu saí de lá me sentindo tão leve. Nossa, os meus problemas foram lá para o chinelo, de ver o problema de outras pessoas. E eu pude ajudar um pouquinho. Pelo menos eu falei para a pessoa assim, olha, eu não posso resolver o seu problema, mas eu entendo a situação que você está passando. Olha, a gente não faz praticamente nada, mas o fato de ouvir, de estar presente, de oferecer a mão, de oferecer um ombro para uma pessoa que esteja com um problema, é uma ajuda imensa. Então, quando nós fazemos um ato bom, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. É a tal da lei da ação e reação. O que eu faço volta para mim. É como se fosse um bumerangue, né? Eu joguei uma coisa boa, vai voltar para mim uma coisa boa também. E assim, o lado negativo. Se eu fizer uma coisa ruim, eu vou sofrer uma consequência ruim. Então vamos fazer o bem, porque ele volta assim para a gente. Então essa data, essa auspiciosa data, o Natal, representa assim um acontecimento de transcendental importância. Podemos dizer, e eu achei essa frase muito bonita, essa data foi quando o amor veio à Terra. Porque Jesus foi o amor personificado, um amor ali como exemplo para nós direto. Jesus não teve nenhuma atitude negativa. Então, quando a gente fala, não teve nenhuma atitude negativa, nós lembramos daquela passagem dos vendilhões lá do templo e que ele expulsou, né? Mas isso daí nós não devemos considerar atitude negativa. Tem uma passagem lá do Evangelho que fala assim, olha, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Nós temos que ser positivos. O que é correto, o que é errado, é errado. Então, naquele momento, o que estava se passando lá dentro do templo, se era correto ou não, é outro problema. Mas o local não era ideal. Então, é para outra coisa. Então, vocês se retirem, né? Então, nós temos que ser assim. Não é ver uma coisa errada e, para ser bonzinho, passar a mão na cabeça. Ah, não, tudo bem. Nós temos que ser. É sim, sim, não, não. Não, está errado. Explicar o porquê. Isso daí nós podemos fazer com filhos, com amigos, não é? Que nos dão essa liberdade, né? Olha, eu fiz isso. Você acha que eu estou certa? Não, você está errado. Eu penso assim, olha, esse caminho não seria melhor? E mostrar sempre o outro lado, né? Então nós temos... E como que a gente vai chegar? Mas como que eu tenho condição de falar que isso é certo, que isso é errado? Com certeza, nós somos muito pequenos. A verdade para nós ainda é uma coisa muito distante. Mas pelo meu conhecimento, eu penso assim. E eu adquiro esse conhecimento como? Lendo. O Edson estava falando dos livros, né, que tem que circular, e o livro tem que circular mesmo. O livro não é para ficar enfeitando o estante. Ele tem que circular, as pessoas têm que ler, têm que compreender e ter esse conhecimento. E graças a Deus a doutrina espírita nos faculta isso. Nós temos lançamento de livros quase que todos os dias. Então nós temos uma bibliografia muito grande. Então se quisermos aprender para errar menos, vamos ler, vamos estudar, né? Então essa data foi quando o amor veio à Terra. Foi a maior dádiva que Deus, nosso Pai, ofertou para a gente, permitindo que Jesus reencarnasse entre nós. E seguindo os ensinamentos de Jesus, nós sempre vamos ter uma diretriz segura. Ele é a nossa bússola, ele nos indica o caminho. E nós lembramos lá de Tomé, quando eu citei lá no começo. Tomé, depois que aceitou Jesus, que Jesus nasceu no coração dele, ele falou, eu compreendi que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Então nós temos que ter essa compreensão. Jesus é a nossa bússola, é o nosso norte, é o nosso porto seguro. Agindo de acordo com os ensinamentos dele, nós não erraremos, com certeza, né? Então, o que essa dádiva propiciou para a humanidade? Através dela, dessa vinda, os homens se conscientizaram dessa diretriz segura, dessa bússola, desse norte, né? Através de seus ensinamentos, nós conseguimos a solução dos nossos problemas, desde o menor até o maior deles. E quando eu falo solução, não é aquela solução num passe de mágica. Olha, esse problema é gravíssimo, num piscar de olhos ele acabou. Não, às vezes nós passamos por problemas que duram anos, não é? Mas mesmo assim, esse problema, essa duração, é para que a gente exercite, a nossa resignação. Não, eu estou entendendo que se esse problema me atinge, é porque eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho que modificar, eu tenho que tentar compreender, e mudando a minha atitude. Daí o problema ameniza. Então, mesmo que ele não seja resolvido, mas que eu entenda o porquê que eu tenho que passar por ele com resignação, para que ele se torne um aprendizado e não um motivo de revolta. Por essa dádiva, o homem também compreendeu que Deus é uno, indivisível, porque nós tínhamos doutrinas com vários deuses, e agora não, nós temos Deus como uma essência, único, justo, a forma mais requintada da justiça. Deus faz brilhar o sol para os justos e para os injustos, Deus faz chover tanto para os bons quanto para os maus, não privilegia ninguém, a mesma chance, a mesma possibilidade para todos. Vai de cada um aceitar, pegar essa chance e se melhorar. Que todos, essa dádiva também permitiu que todos nós ficássemos sabendo que Jesus não é Deus. E nós temos muita confusão nesse sentido. Fala-se da Santíssima Trindade, fala-se disso, daquilo, mas Deus e Jesus são pessoas, entidades distintas. Tem uma passagem que fala assim, as pessoas falam, mas eu li assim, eu e o Pai somos um. Então são uma pessoa só. Mas a gente tem que entender essa frase, eu e o Pai somos um, como o seguinte: nós temos as mesmas vontades, nós temos os mesmos sentimentos, nós pensamos em sintonia, nós trabalhamos em conjunto. Isso que quer dizer somos um. Os mesmos pensamentos, as mesmas vontades, tá? Mas são figuras, entidades distintas. Deus é o nosso Pai, Jesus, o Filho de Deus também, por consequência, nosso irmão maior, muito mais evoluído, nosso irmão exemplo. Por essa dádiva também, ficou evidenciado que a vinda de Jesus para cá não significou que ele ia resolver os nossos problemas. Jesus não veio aqui para salvar ninguém. A partir de agora, todos os pecados estão perdoados, eu sou o Salvador. Não. Ele veio nos falar que sim, nós vamos conseguir esse bem-estar, nós vamos conseguir essa felicidade, mas com o nosso esforço. Nós que temos que arregaçar as mangas, nós que temos que correr, entre aspas, atrás do prejuízo, para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente evolua. E sempre falando que a vida, a nossa vida, Jesus sempre falava, deve se espelhar no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. De todas as leis, de tudo que ele falou, foi resumido nessa frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ele deixou o exemplo e ele deixou a formulazinha aí nessa frase. Se nós fizermos isso, realmente nós seremos mais felizes, os nossos problemas diminuirão. Por quê? Então eu não vou ter mais problema? Não, não significa não ter mais problema. Significa ser amigo do problema. Lidar com o problema de uma maneira mais cordial, sem revolta. E com isso, ele se resolve muito mais fácil.
Porque qualquer problema, qualquer coisa que a gente queira fazer, queira resolver, no momento de angústia, no momento de revolta, a gente não encontra a solução para ele. A partir do momento que eu me aquieto, que eu faço uma prece, que eu peço uma intuição, eu encontro um caminho. Ai, olha, eu não tinha pensado nisso. Eu encontro um caminho, ou vem um amigo e fala, nossa, mas por que você não faz assim? Olha, eu já passei por isso. Então as soluções começam a chegar, mas a partir do momento em que eu me disponho a ouvir, a aceitar, né? Não naquele momento de turbulência, de não aceitação e de revolta. Jesus veio aqui na terra também falar que existem muitas moradas na casa do meu Pai. E lá no Evangelho nós encontramos, lá no capítulo 3, o título do capítulo é justamente esse: há muitas moradas na casa do meu Pai. E Jesus já falava nessa multiplicidade de mundos. Ele falava, o meu reino não é desse mundo. Já dando a entender que não era só isso, que nós vivemos num mundo, mas existem N outras possibilidades, que não é exclusivo, a vida não é exclusiva daqui, que nós temos que aprender muito, muito. Deixou aqui na terra uma mensagem de esclarecimento e de amor principalmente. E o mais importante, olha, renunciou por alguns anos, o tempo que ele esteve aqui, nós encontramos na literatura que foram 33 anos, né? Então ele renunciou por alguns anos às regiões sublimadas que ele poderia estar, deixou esse mundo celestial para vir aqui em missão, nos ajudar. E até hoje nós temos lá nos livros que Jesus é o governador do nosso planeta. Quando ele estava em regiões sublimadas, em regiões celestiais, ele já participou da organização do nosso planeta Terra, do princípio nosso. E depois de um certo tempo, quando os homens já estavam mais em condição de ouvir certas verdades, ele deixa essa zona de conforto, essa região sublime, e reencarna aqui, passando por todas as vicissitudes de nós encarnados, para dar o exemplo. Então ele nunca ajudou na criação desse planeta, veio até aqui, ofereceu os seus ensinamentos e nunca nos abandona. Até hoje ele é o governador da Terra. Então nós temos que ter uma confiança em Jesus, e nós temos que conhecer sim os seus ensinamentos, não assim de uma maneira superficial, mas lendo, procurando entender e procurando vivenciar. Então, embora decorridos mais de 20 séculos do nascimento de Jesus, nós estamos ainda mergulhados num mundo conturbado. Por quê? Porque nós deixamos de lado as leis de Deus. E daí fala, mas a gente sempre fala das leis de Deus. Quais são as leis de Deus? É tão simples, as leis de Deus são as leis naturais, as únicas, imutáveis. Elas não mudam jamais, não é como a lei humana. Uma hora está de um jeito, outra hora faz uma acomodação ou cria-se uma lei nova e muda constantemente. A lei de Deus não, ela é única, ela é imutável. É a única que nos oferece as diretrizes para nós sermos felizes. Se nós seguirmos as leis de Deus, seremos felizes. Se nós nos afastarmos dela, não vai acontecer isso. E aonde nós vamos encontrar essas leis de Deus? Nós temos na literatura espírita lá as leis morais, uma mais bonita do que a outra. São 10 leis. Se a gente estudar uma por uma, nós não sabemos qual que é a mais bonita, a mais lógica. Então, dentre elas, a gente cita a lei da adoração, a lei do trabalho, importantíssima, porque todo progresso, que é uma lei também, a lei do progresso, todo progresso ele é fruto do trabalho. Então nós não devemos estar aqui esperando que as coisas aconteçam assim, de graça para a gente. Nós temos que batalhar, tanto pelas conquistas materiais, quanto pelas conquistas espirituais. Nós temos que batalhar. Então a lei do trabalho, a lei da adoração, a lei da destruição, que nós estamos vivendo num mundo, que volta e meia a gente, nossa, por que aconteceu aquele tsunami?
Por que aconteceu isso? É a lei, se nós formos lá na literatura espírita e lermos sobre a lei da destruição, a gente vai entender o porquê disso daí. A lei da conservação, por outro lado, nós temos movimentos imensos valorizando essa lei da conservação. Quando, questão de uns 10 anos atrás, a gente ouvia tanto falar em preservação do meio ambiente, em cuidados com isso, cuidados com aquilo. Agora o homem está começando a compreender essa lei da conservação. A lei da igualdade e a mais bonita de todas, a lei da justiça, amor e caridade. Quando nós formos justos, amorosos e caridosos, nossa, nós estaremos naquele mundo celestial, né? Então, para a doutrina espírita, nós devemos entender a data do dia 25 de dezembro como um pretexto a mais para nos reaproximarmos dos nossos irmãos, para que a gente reexamine projetos de vida, mas reexamine, como eu falo, com o coração aberto, com os ensinamentos de Jesus. Não, agora vai dar certo, agora eu vou me empenhar mais, né? E deixar que esse Natal seja permanente no nosso coração. Enfeitemos sim as nossas casas, época de Natal, época de luz, enfeitemos sim as nossas casas, pois a árvore de Natal, olha que bonito, originalmente foi sempre o pinheiro. Por quê? Não era uma coisa meramente decorativa, tem a sua simbologia. O pinheiro, ele simboliza Deus como sendo aquele tronco rígido, né, que nos dá sempre esperança. Nos países onde há neve, o pinheiro ele está sempre verde, mesmo no rigor do inverno. Ele conserva suas folhas verdes, esperança. Então enfeitamos sim as nossas casas com pinheiro, mas lembremos que aquele tronco rígido representa Deus, né? Onde nos agarramos, a seiva, o ensinamento está lá. E as folhas, os ramos, os galhos, somos nós. Nós temos que nos agarrar a esse tronco, a essa base, tá? E absorver conhecimento, absorver tudo de bom dali. E só são coisas boas. Enfeitemos sim as nossas casas com a árvore, com as bolas coloridas. E as bolas coloridas, originalmente, elas simbolizavam as nossas boas ações. Hoje nós temos árvores estilizadas, com uma porção de detalhes. Mas, se a gente for pensar bem lá atrás, a árvore era com bolas coloridas. E as bolas significam as nossas boas ações. Então, quanto mais bolas e quanto mais coloridas e diferentes tamanhos, elas têm que significar isso, sim. Olha, a minha proposta de fazer boas ações, indistintamente, para o grande, para o pequeno, para o vermelho, para o azul, para o amarelo, para o roxo, e assim vai. Então, vamos armar a nossa árvore, alegrar a nossa casa, mas pensando nessa proposta. Cada coisa que eu colocar lá vai ter um simbolismo e eu vou correr atrás. Eu vou fazer com que aquilo se torne real. Então, finalizando, entendamos que Natal não é dia de se cumprirem obrigações sociais, obrigações formais, mas data convencionada para a tomada de posição rumo à vivência de novos 365 dias do ano. Vivência essa calcada, alicerçada nos postulados da doutrina espírita e na sabedoria do Evangelho de Jesus. Deixemos assim Jesus nascer e brilhar em nossos corações. Obrigada pela atenção.